a torcida. Lucas Mussetti, hein? E o Peixão, 3-0 diante do Juventude. Tudo bem, a Juventude rebaixado, mas venceu por 3-0, precisava fazer o seu papel e fez muito bem com 3 gols dele, hein? Neymar, agora Neymar, Copa do Mundo, hein? Quem Ancelotti viu esse jogo? Mussetti, Neymar estava machucado no sacrifício, ontem ele fez a diferença e deu muita tranquilidade para o Peixão aí para a última rodada, sem tanto sofrimento. Pois é, Lu, um amigo meu ontem à noite disse a seguinte frase que é absurda, mas que eu vou reproduzir. Falou que o menisco deve ser que nem apêndice, que a gente não sabe para que serve, porque foi mexer no menisco do Neymar que ele voltou a jogar bem. O Neymar, mesmo com esse sacrifício, ele teve as melhores atuações recentes com a camisa do Santos. A gente pode falar de Santos e Flamengo no primeiro turno, onde ele decidiu naquela vitória por 1-0. Depois teve uma boa atuação ou outra, e nessa reta final ele chamou a responsabilidade e socorreu contra o Mirassol, quando ele faz um bonito gol num lance que ele cria, né? A movimentação no contra-ataque que mata ali o Chico Kim, e depois ele faz a besteira de cometer o pênalti no Reinaldo. Nos jogos seguintes, tudo bem, que contra Sport e Juventude já rebaixados, ele chama a atenção, faz tudo o que se espera dele, são 5 gols e 1 assistência em 3 jogos. E ontem, para quem só viu o placar, pode parecer que o Santos teve facilidade, mas o primeiro tempo foi muito difícil. O Juventude foi melhor que o Santos, jogou muito bem, se impôs taticamente, fisicamente, teve um gol anulado do Talhari, que faz uma reta final de Brasileirão muito boa e certamente vai estar na Série A no ano que vem. E aí, no segundo tempo, o Santos volta com os mesmos jogadores, mas com o Neymar mais inspirado. O Guilherme encontra ele, é uma jogada toda bonita, né? Zé Ivaldo lança, o Igor Vinícius descola um passe ali de peito, Barreal importante mais uma vez. Neymar, Guilherme, Neymar. Depois, o segundo gol, uma movimentação muito boa, uma movimentação interessante para quem está com o joelho esquerdo machucado, né? Ele faz toda a movimentação para o lado esquerdo e chuta cruzado com a perna esquerda. E no final ainda faz o hat-trick nesse pênalti sofrido pelo Lautaro. A gente precisa colocar aqui essas ponderações de que eram Sport e Juventude rebaixados, mas eu lembro que o Neymar não teve esse tipo de desempenho contra Botafogo de São Paulo, contra Água Santa, contra a CRB na Copa do Brasil. Então, foi um Neymar mais solto, vibrante, que fez o que o torcedor esperava para esse momento, que é praticamente tirar o Santos do rebaixamento. O Santos, se vencer, vai para a Sul-Americana, o que é uma loucura perto do que se parecia nas últimas rodadas. Se empatar, tá salvo e nem precisa olhar os outros resultados. E se perder, ainda pode ficar na primeira divisão. Então é uma situação bem favorável contra o Cruzeiro, reserva às vésperas da Copa do Brasil na Vila Belmiro. Pois é, e pensando nisso, Mussetti, o que se diz internamente no Santos? Né? Claro, um clima de alívio e tranquilidade muito grande, mas já começa um foco aí para a próxima temporada, que se a gente olhar a tabela agora, o Santos está na 14ª colocação, com 44 pontos. Então já está ali a um pontinho do Galo e já ganhou aí uma vantagem, né? O Vitória, que é o primeiro da zona, 42, já são 2 pontos de vantagem, indo para uma última rodada, tendo ainda Ceará e Fortaleza. Não é mais porteiro da zona, já ganhou um grande alívio. É foco total nessa última rodada, né? Porque não garantiu sua permanência ainda. Ou é um Santos que já começa a pensar em 2026? Tem uma questão do Neymar, fica ou não fica? E a gente vendo aí os próximos jogos de quem está os próximos jogos nessa luta contra o Z4. O Ceará, que pega o Palmeiras em casa, o Inter pega o Bragantino em casa também, o Vitória, que recebe o São Paulo, o Santos joga contra o Cruzeiro com foco aí na Copa do Brasil, e o Fortaleza pega o Botafogo. Então, isso aí para quem está brigando contra o rebaixamento, essa é a última rodada do Brasileirão, no 7. A ordem no Santos é não se movimentar sobre 2026 ainda. O Santos utiliza o próprio exemplo de 23, quando chegou na Vila Belmiro na última rodada contra o Fortaleza, numa situação que não é tão favorável como agora, mas existia uma série de resultados favoráveis ao Santos. A tabela não ajudou e o Santos acabou rebaixado em plena Vila Belmiro, perdendo por 2-1 para o Fortaleza. Então, a prioridade é sim renovar com o Neymar e a tendência é que isso ocorra. Ao Prime Video do nosso ex-colega Andernan, o Andernan ali apertou e o Neymar disse, né? A prioridade sempre vai ser o Santos. E a tendência é que o Neymar renove, porque se ele sonha com Copa, o Santos é visto como o melhor lugar para ele, porque é o Santos quem aceitaria essas condições do Neymar. Extra-campo, a ausência dele, as regalias que o Neymar tem pela história que tem no clube, certamente ele não teria isso em outro clube do Brasil. E o mercado europeu não se abriu para o Neymar, e mesmo se abrisse, seria uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque tem amistosos
na Europa em março, uma adaptação, ele teria que ter certeza que vai ser titular em outro lugar. Então a tendência é que ele renove sim com o Santos, mas isso vai ser discutido a partir da semana que vem. E aí o Santos não consegue fazer nenhuma outra grande movimentação até decidir se o Neymar fica, porque o Neymar inviabiliza outros reforços se ficar, né? A folha salarial é alta por conta do Neymar. Se o Neymar permanecer, é mais fácil convencer outros jogadores, talvez até o próprio Neymar pai, queiram ajudar para que o Santos seja mais forte às vésperas da Copa. Então não existe nenhuma grande definição, só os contratos que obrigam o Santos a comprar, como os zagueiros Eivaldo e o meio atacante Barreal, os dois estão emprestados, chegaram na cláusula, atingiram o número de jogos para ser comprado obrigatoriamente pelo Santos, então esse tipo de movimentação ocorre porque é obrigatório, então o Santos tem que se acertar com o Cruzeiro para ver se o Zé Eivaldo pode jogar, mas movimentações maiores para o ano que vem só vão ser feitas se o Santos confirmar a permanência e depois de decidir ou não pela continuidade do Neymar, pela renovação desse contrato que termina no dia 31 de dezembro. Foi uma vitória fundamental, né, para o Peixe ir para a última rodada, já tranquilo. Gabriel, é um feito do Neymar a ser exaltado ou não fez mais do que obrigação? Ele teve uma postura de ídolo, isso é algo que a gente tem que pontuar, né? Tem uma lesão no menisco, tem uma situação que não era fácil, ele poderia ficar tranquilo nessa situação e se isentar da responsabilidade e sairia certamente pela porta dos fundos caso fizesse isso, mas ele entendeu que seriam jogos que teriam uma exigência talvez, né, de adversário inferior e que ele poderia fazer valer a confiança física nesses jogos, fez um esforço e isso é algo que o próprio santista esperava do Neymar, né? Quando volta o Neymar, você espera que ele vá resolver jogos para o time do Santos. E ele fez isso muito bem contra o Sport e ontem fez uma grande atuação, é o que a gente espera dele. Eu acho que o próprio Neymar é muito importante para essa confiança. Eu vejo bastante que o canal desse rapaz que está no telão, né? Então, eu sempre acompanho os comentários da torcida santista e acho que foi ele mesmo, né, que tinha comentado que era o momento, né, do Neymar tentar e que talvez era algo... Porque essa lesão no menisco, você vai ganhando confiança conforme o treino, né? Então, você treina ali um dia, você descansa o outro, vê como é que vai ser no campo e tinha muito essa insegurança no Santos. E ele conseguiu passar por cima, acho que o teste contra o Sport foi mais que aprovado, foi muito positivo para o Neymar e ontem ele conseguiu fazer um jogo que é o que a gente espera dele, é um nível altíssimo e é uma postura que o santista, talvez ele esperava um pouco mais do que foi a temporada e esperava um pouco mais de tempo de jogo para o Neymar. Mas em termos de postura, que a gente tanto questionou, que a gente tanto pode mencionar aqui em alguns episódios, essa semana ele teve uma postura que justifica o porquê que ele é ídolo do Santos. Foi fundamental, né, para o Peixe